Hello! Welcome to Teacher Nina's podcast. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast da Teacher Nina que está aqui lhes apresentando. E eu quero hoje falar com vocês sobre a importância do inglês no nosso dia a dia. E para isso, claro que nós temos uma convidada super special que vai trazer um pouquinho da história dela como aluna, como intercambista. Ela tem uma experiência sensacional também que ela vai compartilhar conosco e também como teacher. Então eu quero dar as boas-vindas à nossa teacher Lua! Hey guys! Ah, eu tô bem feliz de estar aqui. Primeira vez no podcast. Tô me sentindo uau! Pode se sentir, pode se sentir. Pois é, aqui com a Tia Nina. Obrigada, Tia Nina. Welcome, my love. E é isso. Eu tava conversando com a Tia Nina que quando eu era criança, adolescente, eu queria muito aprender inglês, mas eu não tinha como fazer um curso, etc e tal. Então, tudo que eu tinha era o inglês curricular da escola. Perfeito. E vou entregar um pouquinho minha idade aqui, mas eu gostava muito de ouvir músicas. Era em CDs, tinha encarte. Malhação Internacional, então, era meu favorito. É da minha época também. Vinha uma nova temporada de Malhação, mas um CD de Malhação Internacional, eu nem ligava pro Nacional, eu queria o Internacional porque eu queria a música, o Nacional podia ser o pirata. No problem. E aí, eu ficava muito ouvindo as músicas, tipo um karaokê com encaixe, ouvindo, cantando. Aí eu associava assim, ó, isso aqui eu vi na escola aquele dia. E aí eu já ia associando, conversava com o professor, coitados dos professores, querendo ir embora. Eu, teacher, mas isso aqui, Como é isso aqui? funciona Olha quantas como vezes. mesmo? É, exatamente porque era isso, eu não tinha outra história. Meus amigos falando, faço aqui B, eu faço isso, faz aqueles cursos todos. E eles, que saco, eu tenho inglês. Eu, tipo, Ou eu que só está queria fazer o inglês. Você quer trabalhar comigo? meu amigo reclamando e eu querendo fazer Eu inglês. só queria ir pra lá. Eu também queria essa oportunidade. Uma vez uma amiga, inclusive, me levou pra um curso. Eu fiquei, tipo, lá toda hora levantando a mão, perguntando. Foi o único dia em curso de inglês na adolescência. Perguntando, fissurada por Harry Potter, então tinha todos os DVDs entregando minha idade novamente. Bons Começou dias. com VHS, meu primeiro filme de Harry Potter em VHS, que era Pedra Filosofal, depois foi A Câmara Secreta já em DVD. Uau! E, inclusive, eu rebobinei o meu primeiro DVD todo. Tecnologia, viu, gente? Ainda bem pela evolução da tecnologia. Explicar o que é rebobinar, né? Você revolta o filme todo, porque as pessoas provavelmente não saibam. Não, eu acho que isso já não é mais real. Pois é, mas aí eu via Harry Potter e eu já sabia o filme de cor e salteado, então eu comecei a botar a legenda em inglês. Depois comecei a botar sem legenda. Quando eu pensei que não estava repetindo as falas, aí eu já os diálogos do ID, Olha só. já repetindo os diálogos. E aí eu já repetia mesmo, fazendo sotaque britânico, que hoje em dia eu já perdi tudo, não consigo mais, mas enfim. Que outras influências Já vieram. vieram, E eu sempre tive uma tia que morou em Nova York. E aí essa foi minha grande oportunidade. Primeiro, eu fui com 15 anos de férias, minha mãe perguntou, meus 15 anos, né, todo mundo fazendo festa. Aí minha mãe, ó, você pode fazer uma festa ou você pode viajar. Ó, festa dura uma noite. A viagem vai durar mais tempo. Perfeito. E aí eu fui pra casa de minha tia, com inglês ainda de básico, assim, pra intermediário, me virava, mas assim, não era aquela fala. Ok. Aí já não foi, fui sozinha, foi sem agência, fui eu na coragem, assim, eu, Deus. Chegando lá na alfândega, eu sozinha, não tinha ninguém para me orientar, porque eu achei que eu iria como menor de idade com acompanhante, mas para as companhias, Hã. você já pode viajar sozinho a partir dos 12 anos. Olha Então eu só. fui achando que eu ia ter alguém para me acompanhar, eu cheguei lá, não, se vire. Com 12 anos. Não, Com você tinha 15, 15. isso, Tá. eu tinha 15. Tá, então a partir dos 12 que Já você. podia, Ok. E aí, e nisso, minha mãe e meu pai não estavam nem sabendo de nada, que eu tava sozinha, porque eles me embarcaram de Salvador para São Paulo, e foi em Sim. São Paulo que eu descobri que eu não tinha acompanhante. Uau, Então foi Lua. assim uma aventura.
Com 15 anos, Com 15 anos, sou completamente assim no aeroporto. queira ter a sua aventura também. O avião ia pra Tóquio ainda, aí eu dormi, eu acordei, tava naquelas ilhas ali da América Central, só que tudo em japonês, eu achei que já tinha passado em Nova York, tava indo pro Japão, acordei em pânico. Uau! Acordei em pânico, achando que eu tava indo pro Japão. Meu Deus, o que é que eu faço agora? Eu vou pra Nova York, gente, por favor. Por favor, não vou voltar. Que horas volta o avião? Aí quando o mapinha abriu de novo o zoom, eu, não, América. Mas enfim, cheguei em Nova York, na alfândega, a moça me perguntando, tinha um formulário pra você preencher, eu fiz o número 4 que ficou meio estranho. E aí ela me perguntou que número é aquele. Eu tava tão nervosa que eu não lembrava como falar 4 em inglês. Claro! Uma Ah, situação. E a língua? Eu não conseguia nem fazer isso. Não. Eu não pensei se eu mostrar meus dedos. É, porque é uma pressão muito grande, Muito né? grande. E aí as pessoas falam, não, na alfândega, eles podem te barrar. E depois você passar por toda aquela viagem, eles podem fazer você voltar. Você nem vê a cidade. Então eu já tava morrendo de medo. Ai, Eles não achavam. você. Aí a mulher perguntando que número era esse. Eu consegui entender ela falando, which number is this? Mas eu não conseguia verbalizar. Eu fiquei nervosa, com 4. Meu Deus. 4. Minha sorte é que ela falava espanhol. Ok. 4 em espanhol também é 4. 4. Pronto. 4. Eu, 4! Of course! Como que eu esqueci o número 4? mas tá botando na minha cabeça. 1, 2, 3. Ótimo, técnicas. E aí é isso, mas depois disso, foi bom porque eu já fiquei batizada de todo o trauma que eu poderia passar ali. Deu tudo certo, cheguei. E aí eu ficava com minha tia, não tinha nenhuma agência para fazer turismo, para me levar nos lugares, então era eu com um mapa, porque não tinha smartphone na época. No então GPS. No GPS, era um mapinha mesmo na mão, abrir, ficar olhando as linhas de metrô, entendendo para onde eu tava. Sensacional. Eu completamente perdida. 15 anos. 15 aninhos, mas se me der um mapa de novo, eu vou me perder de novo. Ok, é uma habilidade que ainda está sendo construída. Pois é. E aí. Mas depois disso, assim, eu saía, eu ia comer, Uhum. e aí eu ia me virando. Na hora da fome, você aprende a falar qualquer idioma, é sério. Perfeito, na hora da necessidade, né? Uhum. Então você teve a experiência realmente de viver lá durante algum tempo, quando você tinha Isso. 15 anos, mas ainda não era 100% no seu inglês. Não, e assim, isso eu fui de férias, foi mais uma viagem, não foi pra viver, mas assim, eu tinha que me virar. Então isso me deu muita segurança no inglês, porque ou era isso, ou eu ia ficar dentro de um apartamento, e eu não viajei pra Nova York pra ficar dentro de um apartamento. Perfeito, perfeito. Eu ia de ficar em aproveitar. casa, exatamente. Então eu saía, era nevasca, não podia entrar em metrô porque tava tendo neve, enfim. E aí me virando, isso tudo com a cara e a coragem. Porque eu tava sozinha. Eu saía com minha tia de vez em quando, assim, de noite, que aí ela voltava do trabalho, final de semana. É, porque era férias pra você, mas não era Não era férias pra ela. exata pra ela, não. Janeiro lá, inverno. Então, assim, Ou seja, tudo você estava all by myself. Aham. Perfeito. tive que me explicar pra uma moça do metrô porque eu tava em idade escolar e ela perguntando qual era a minha escola. Então eu tive que me virar no inglês pra explicar pra ela que eu era turista. Eu tive que provar, pegar meu xerox do meu passaporte, que eu tinha medo de andar com o passaporte e perder, Certo. enfim. Então, fui Olha, mostrar uma dica pra muito ela. importante. Muito importante. Quando você estiver viajando, se por acaso você estiver, né, sozinha e seu inglês ainda não estiver 100%, ande com a xerox do seu passaporte. E se tiver 100% também, porque qualquer pessoa que te pare na rua, você tem ali. É tipo nossa identidade. Perfeito. E o passaporte você perder, um dor de cabeça sem igual. Aham. Tipo, você ir em embaixada, às vezes a embaixada nem fica na cidade que você tá, então. Verdade, verdade. Então, ó, já aprendemos muito hoje. Ande com o xerox do seu passaporte pra provar que você é você, enfim. E aí, enfim, voltei pro Brasil. Então, assim, depois disso, minha base do inglês fortaleceu muito. Uhum. E eu continuei estudando, nunca larguei, porque, assim, idioma é uma coisa que você perde. Na minha família, eu tenho um exemplo de pessoas que perderam. Minha avó falava francês, ela Sim. parou de falar e ela esqueceu mesmo. Então, assim, ela sempre me diz: não, tem que ficar estudando, fica estudando. E eu fui estudando. E nunca parei. Eu realmente queria muito mesmo falar inglês. Nas aulas de inglês eu sempre estava ali anotando tudo, mesmo que fosse básico. Estruturas que a gente nem dava na escola, perguntava para professor, eu Perfeito. chegava para o professor que estava ali no verbo to be a vida inteira e eu, present perfect, o que é isso? Como assim? Como assim é presente, mas fala do passado? Como? Por De quê? onde vem? Então, assim, várias questões. Eu procurava também, aí já tinha mais fácil, Google, etc. Já ia perguntando, pesquisando, já tinha YouTube, eu já ia vendo vídeo aula, eu ia me virando comigo mesmo.
Até que eu acabei a escola e eu tinha que definir, Decidir. decidir, né? Aprendemos uma nova palavra hoje, Decidir. gente. Decidir, meu Deus, decidir o curso que eu ia fazer. E aí eu fui para letras assim. Não sabia se eu queria inglês ou português, peguei os dois Ok. na UFBA. E aí na UFBA fui também, pegava matérias de inglês, peguei inglês básico, eu não sabia que tinha prova de proficiência, eu achei que você era obrigada a cursar tudo aquilo. Uhum. Cursei o inglês básico, que acabou não me dando muita dor de cabeça, foi tranquilo. Uhum. E aí depois eu fiz proficiência e eu já fui para avançado. Bacana. E assim, isso tudo sozinha, só com a minha base, sem curso, sem nada, nunca tinha feito Você foi criando os seus mecanismos. Você foi exatamente. criando as suas técnicas, porque isso é muito importante. A Aham, sua automotivação era muito maior. Então exatamente. você não se permitia, porque era algo que você queria muito. Então você foi percorrendo o seu caminho. Então isso, na verdade, é muito inspirador para você que está aí nos assistindo, você que está nos ouvindo, porque às vezes a gente precisa, né, de algo a mais. E na verdade, a Teacher Lua chegou aqui para dizer pra gente: você também é capaz, você também pode. É só querer e se organizar para, Sim. né? Aham. Porque enquanto a gente pensa no inglês curricular, a gente pensa, é só mais uma aula de inglês. Ela fazia valer. Então, acho que o que você passou pra gente hoje aqui está sendo sensacional, porque você valorizou o que você tinha ali tranquilo. Então a Uhum. gente tem, mas às vezes a gente não dá valor. Então tá ali na cara da gente e a gente diz: "Ah, não, só mais uma aula de inglês". E pode ser muito mais. Uhum. Então essa mensagem hoje está assim, ó, sensacional para você que está aí nos ouvindo, nos assistindo, porque faça valer a pena. Exatamente. Assim como meus amigos que dividiam um curso de inglês estavam reclamando que tinha que ir eu ficar. Pois. Vaga. Pois. Eu quero. Eu quero. Deixa Eu pra vou no seu mim. lugar, você fica em casa dormindo. No problem. Exatamente. Então você começou letras. Comecei letras, exatamente, e aí fui para o avançado. Fiz muita amizade com a professora AD, nunca vou esquecer. Oh. E a gente fez tanta amizade que ela acabou me dando um livro em inglês para ler sobre Truman Capote. Aí eu ainda vi o filme, incrível, fiquei Uau. apaixonada. Eu vi o filme, comecei com ela, aí ela me deu o livro. E eu conversava muito com ela, e ela era conhecida em letras por ser uma professora muito carrasca. Então eu entrei na matéria dela morrendo de medo, e no final, um amor de pessoa. Fantástico. Então, assim, amava muito a Day, tipo, também extraí tudo que eu podia dela. E aí veio a oportunidade, eu tava meio assim, sem saber o que eu queria do curso, porque eu não me enxergava como professora. Já te contei essa história, Já me contou essa inclusive. história Não muito me enxergava como professora boa. de jeito nenhum. Filha de professores, na minha família tem muito professor. Mas, assim, ensinar alguém, não, eu perco a paciência, a pessoa não entende, eu fico, não, você não entende, deixa pra lá, eu ficava assim. Enfim, eu achava que eu, poxa, fazendo letras, eu vou terminar sendo professor, eu não quero ser isso, enfim, não tem nada a ver comigo. Nada. Imagina. E aí entrei naquela crise, o que é que eu vou fazer? Aí veio outra oportunidade, minha tia tava lá, né? E aí minha mãe e meu pai, ok, se o dólar na época. Ai, gente, que saudade do dólar. Quanto? Eu arredondava para R$ 2, mas era 1,90 e pouco. Comprei calça jeans de R$ 20, que era US$ 2. Enfim, o dólar tava. O Brasil estava com tudo na época, saudades. Uhum. E aí a gente foi. Aí meus pais me propuseram, deu, e passar mais tempo nos Estados Unidos lá para estudar inglês, para fazer o curso. Porque assim, eu falava inglês, mas eu não tinha nenhum documento que Tá. Que falasse assim, comprovasse. ó, ela fala inglês, assim. Uhum. E as pessoas gostam muito, né, de ter ali um diploma, uma coisa. E assim, se eu fizesse inglês no Brasil, pra se valer, eu ia ter que fazer anos de curso pra mostrar, olha, ela realmente estudou inglês. E 6 meses nos Estados Unidos é Perfeito. muito intensivo, é imersão total. Sim. Não tem nem pra onde correr. Uhum. Então, agarrei essa chance. Meus pais pagaram a minha passagem, etc e tal. Chegando lá, ainda tive que ver algum trabalho, porque o custo de vida em Nova York é muito caro. Perfeito. Mesmo tendo onde ficar, etc e tal. Enfim, qualquer coisa que você faça precisa Uhum. de dinheiro. Uhum. E foi uma super oportunidade, que eu sou muito grata a meus pais, a minha tia, toda a minha família que me apoiou muito, todo mundo mandava um pouco de dinheiro, enfim. Ai, que bacana. E aí, enfim, foi isso. Chegando lá, entrei numa escola, e foi muito legal porque minha escola quase não tinha brasileiro, a maioria era asiático, então inglês realmente foi a minha única via de comunicação. Perfeito. Única via de comunicação, porque eu ficava com muito medo das pessoas, mas você conhece brasileiro, que brasileiro tem em todo lugar, e aí você acaba falando português, é verdade, eu não consigo ver um brasileiro falando pra mim. Não, muito complicado.
falando. Então, assim, como não tinha quase nenhum brasileiro na escola, eu realmente me comunicava muito usando inglês. Sempre que eu tava em casa, eu ligava a TV pra ver filme, qualquer coisa que estivesse passando. Até Hannah Montana eu assistia. Uau. Com 19 anos, não tinha saco nenhum, mas eu assistia só Perfeito. pra poder Aham. ouvir mesmo. Consumir o idioma. Exatamente. E você ouvir aquelas pessoas falando rápido, né? Porque ninguém vai falar com você assim. Não fala. Ninguém Perfeito. vai ter paciência. Perfeito. Pode falar uma linha. Você fala, please speak slowly. A pessoa, ok, I will speak slowly because... Já foi. E já foi. Perde. Perfeito. Então, assim, realmente educar o ouvido é muito importante. E... é isso. E na escola, então você teve a escola, mas você falou que você também teve que trabalhar. Tive que trabalhar. Tá. Eu queria trabalhar como garçonete. Aham. E aí uma amiga de minha tia, tinha um restaurante. Eu fui conhecer o restaurante e tal, pra ver se tinha uma vaga. E aí acabou que a filha dela me amou de 5 anos, ela precisava de uma babá pra menina. Pronto. Virei babá. Pronto. Todos os meus planos são assim, eu não quero ser isso. Virei. Ok. Eu não quero ser rica de jeito nenhum. Pronto. Lei da atração, por favor, trabalhe aqui. Que chato seria ser milionária. E aí, enfim, a menina me amou. E aí eu comecei a trabalhar com ela, cuidando dela. E ela era filha, a moça era brasileira, mas o pai era americano. Ok. E ela falava inglês o tempo inteiro. Então acabou que eu também tinha. Até onde eu achei que eu poderia falar português, na verdade, fui obrigada também a falar o inglês. Então, assim, Sensacional. era realmente uma imersão Uhum. bem grande no inglês. Então eu trabalhei com essa menina, depois trabalhei com a outra família também, acabei virando babysitter. Uhum. E aí você leva a criança pro parque, você começa a conversar com as mães, com as outras babás, irmãs, etc e tal, todo mundo em inglês, então você vai fazendo ali realmente, Uhum. você vai conversando, vai aprendendo gírias, você vai percebendo como as pessoas falam, coisas que você fala de um jeito, você vê, ó. Uhum. Deixa eu aprender aqui também. Agora, pagar mico também, não pode ter vergonha de pagar mico. Não. Senão não vai. Sim. Eu falei muita coisa errada. Claro. Muita gente riu da minha cara. Claro. Mas eu pensava, eu falo 2 línguas. Ó. Essa pessoa só fala uma. Ó. Ela tá rindo de mim. Perfeito. Perfeito. Exatamente. Então, assim, uma vez mesmo eu fui falar paper towel. Eu falei paper tower. Papel, torre. Torre, papel. Então, assim, todo mundo, paper tower? Uhum. E aí todo mundo começou a chamar paper tower só pra ficar... Engraçado. E você dizendo, poxa vida, ok. eu queria dizer paper towel, but that's okay. E move on. E é isso, assim, mas não tive vergonha, então é isso. Eu falo 2 línguas e eles não. Eu já tô Perfeito. trabalhando na terceira, então Muito bem, muito bem. vamos lá. E 6 meses nos Estados Unidos. 6 meses. Tá. E quando você voltou pro Brasil? E aí? Pois é, nos Estados Unidos eu descobri que eu gostava muito de psicologia também. O namorado da época de minha tia, ele era psicólogo, comecei a conversar com ele sobre isso. Poxa, a mente humana é incrível. Perfeito. E tá tudo ligado à língua, à comunicação. Eu sou comunicativa, eu gosto de falar. Aham. Já nasci berrando. Welcome. Welcome to my world. Eu não tive um segundo de susto. Foi saindo, já foi. Então, Um dia desses me perguntaram. brincadeira. Um dia desses me perguntaram, e tio Infinito conversa com você? Eu, claro que ele conversa. Aí ele faz assim, não, você fala por nós dois, por nós três, por nós quatro. Ele te ouve. Exatamente. Pois é, eu sou assim. Se deixar, A gente conversa até professor, né? sempre tem assunto, não tem jeito. Inclusive, quando a gente foi fazer Student Center, foi a minha maior dificuldade. Pra eles falarem, não eu. Meu Deus, é muito engraçado. Como que eu tenho que ouvir mais do que falar? Como assim? Então, welcome to 21st century. Pois é, exatamente. E aí eu voltei, ao invés de tipo, voltar mais focada no inglês, eu voltei com mais dúvida, porque eu gostava muito da linguagem, estudar as linguagens, etc e tal. Eu gostava muito também dessa questão de comportamento humano. Ok. E aí eu vi que os dois me pareciam muito, mas eu não sabia direito o que fazer com esses dois. Uhum. Aí eu já sei, eu vou fazer os 2 cursos ao mesmo tempo. Parece uma boa ideia. Detalhe, meu curso na UFBA era inglês e português. As pessoas já falavam que era um curso meio suicida, porque você faz 2 cursos em um. Sim. Eu achei pouco. Claro. Achei pouco, por que não fazer outro? Aham. E aí eu botei psicologia no meio. Os dois ao mesmo tempo, Luan. Aí minha sorte é que a UFBA tava em greve na época. Ninguém gosta da greve, mas pra mim foi bom. Tá vendo? Sempre tem um lado bom. Desculpa.
E aí, só que quando voltou, realmente, eu não consegui dar conta dos dois. Era muito. E são duas matérias que tem muita teoria, ou dois cursos que tem muita teoria. Sim. Então, assim, você tem que estudar muito textos enormes e não Uhum. dava pra acompanhar. E eu me via mais em psicologia, né? Pra psicologia, depois tranquei psicologia, voltei pra letras, e foi aí que veio A oportunidade. a oportunidade. Eu ajudava, às vezes, meu primo dando umas aulas de inglês particular, amigos, etc e tal. E aí eu pensei, se eu voltar para letras, eu posso fazer também o curso de professor do Aquibel, e às vezes eles têm turma por lá mesmo, enfim. Uhum. E aí eu comentei com uma amiga minha, Nath, Uhum. aí eu, amiga, eu tô pensando em voltar para letras e eu vou dar aula de inglês. Eu percebi que eu gosto, depois de muito tempo, Uhum. percebi que eu gosto, e é isso. Ela, amiga, lá na escola tá sempre precisando, qualquer coisa eu te aviso, tá bom. Até que um dia eu estava sem fazer nada, porque eu estava de férias, eu estava sem saber se eu ia para uma, se eu ia para outra, ainda não tinha começado letras, então eu estava de férias, sem fazer Aham. nada. Ela me liga, eu moro em Salvador, a escola que eu trabalho é em Lauro de Freitas. Aí ela me liga, oi amiga, você pode estar aqui na escola 2 da tarde? Claro. Posso, posso. Sai correndo, e minha mãe, o que é? Tô indo pra entrevista de emprego, minha mãe, o quê? Você não me falou nada, não, tô sabendo agora. Me arrumei, saí correndo. Cheguei lá e a coordenadora da época gostou de mim, a gente fez a entrevista e tal. Eu sempre fui muito clara que eu nunca tinha dado aula em sala de aula, mas ela gostou de mim. Aí ela, tá, você pode começar, se for na sexta-feira, segunda? Eu posso. Nunca tinha dado uma aula, não fazia ideia de como fazer um planejamento de aula, nada, nada, nada. Mas fui com a cara e a coragem. Aí minha primeira aula foi de substituição, aí foi menos mal, porque alguém já me disse o que fazer. Ok. Mas aí quando eu peguei a minha turma, que eu que tinha que planejar, eu cheguei assim. Vou pra onde? Eu peguei o livro e comecei a ler o livro. E escrever no quadro que eu sabia. Eu comecei a ser aquela pessoa assim que vou falar o que eu sei. Aham. E aí, assim, eu fiz umas brincadeiras, os meninos gostaram das brincadeiras, não sei o que, eles gostaram de mim, fiquei com a turma, mas eu não sabia direito o que fazer, eu ainda não tinha aquele know-how de teacher. Então, Uhum. assim, eu realmente não sabia direito o que eu estava fazendo no confessionário para meus alunos daquela época que estão. Você estava tentando. Eu estava tentando, e aí eu perguntava, e agora, o que é que eu faço? E Aham. eu sempre tentava trazer aulas mais lúdicas, porque eu tinha como minha própria experiência, como eu ainda era estudante também, que aulas que as pessoas ficam falando, eu olhava assim, ah, que legal aquela parede. Uhum. Aí, ah, que bonitinho, tem uns Minions aqui, aí eu já não tô mais Se ouvindo a dispersava pessoa. facilmente. Exatamente. Então o que eu tentava fazer era trazer jogos, brincadeiras, enfim. E fui aumentando esse repertório, até que no outro ano aí já teve treinamento, então assim, eu já fui melhorando. Aí depois veio Nina com o ID, e aí me falou de Student Centered, eu fiquei olhando assim, eu fiquei tipo, Como assim? O que é isso? hã? Ela, eu gostei muito da sua aula quando ela foi assistir a minha, mas você fala muito e não deixa os meninos falarem. Eu fiquei, mas não é isso? É, na verdade, é porque é uma quebra de paradigmas, né? O que a gente Uhum, pode dizer assim. Porque o nosso objetivo é o resultado do aluno. Então, quando você pensa no resultado do aluno, o professor ele sai do centro das atenções e ele vira um facilitador, ele vira um guia para que aquele aluno aprenda, para que aquele aluno pratique, para que aquele aluno se destaque. E aí foi quando teve essa mudança que a Teacher Nina chegou no PLA e a gente começou a falar sobre essa metodologia que a gente já trazia do ID e dava uhum. muito certo. Então, foi assim, muito, muito quebra de paradigmas Sim, mesmo, é, não porque é. a equipe já era formada, Aham, né? Já tinha uma equipe de professores lá, e aí quando a Teacher Nina chegou, eu falei, gente, vocês são maravilhosos, etc. Mas agora a gente vai tentar do meu jeito, para ver se do meu jeito a gente tem mais resultado do que o jeito que está acontecendo hoje, aham, né? exatamente. E aí, mas assim, mudou minha vida. É, porque não só no inglês, mas toda vez que eu vou ensinar a fazer algo que eu sei fazer pra alguém, antes eu pegava e falava, ó, você vai, não sei, ensinar minha mãe a fazer alguma coisa no celular. Pegava, você faz aqui, 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 aqui. Aí agora eu pego ela, mãe, pega aqui o celular. Você pode confirmar, né, mãe? Que eu sei que minha mãe vai assistir. Claro, Obviamente. por favor. Pelo menos minha mãe vai assistir. Aí eu pegava o celular, mãe, pega o celular. Agora vai em ajustes. Ela vai em ajustes, vai ali, vai ali. Então, assim, eu vou fazendo ela fazer. Então, eu vou fazendo assim com tudo na minha vida agora. Eu já vou ensinando a pessoa a fazer por ela. E não mostrando, porque mostrando a gente vê ali na hora, 5 minutos, Já foi. já esqueceu. Exatamente. E que é o real.
né? Então, quando você traz o real para a pessoa, o significativo, que a gente chama em inglês meaningful, faz toda a diferença. E o inglês para a Lua foi significativo desde o começo. Só que na hora que ela se deparou, você professora, veio tudo que você foi ensinada a. E que é super normal, gente. É super, né? A gente foi acostumada a ouvirmos o professor falando o tempo todo. Exatamente. Né? E aí, quando você se deparou com Nina, que Nina chega e diz, não, gente, agora vocês vão prestar atenção mais no aluno, leva um tempo, né? Leva um tempo também, mas você trouxe para sua vida. Sim. Então, isso é muito importante para você que está nos ouvindo, para você que está nos assistindo. Tente sempre você fazer, tente sempre. Por quê? O professor, ele vai te dar as técnicas, ele vai te dar o passo a passo. E você vai aplicar. Então, o que é importante para você? Quando Lua fala da automotivação que ela fazia sozinha, nossa, sensacional. O autodidata nós valorizamos muito. Por quê? A motivação do autodidata não existe igual. Right? Então, você poder proporcionar isso para os seus alunos, não existe coisa mais gratificante do que você ver aquelas peças raras ali, falando, conversando, usando o que você está ajudando eles a aprenderem. Porque você está ali, ó, lado a lado. A gente dá a ferramenta, mas quem usa... Pronto. Falou e disse. Pra mim já valeu tudo, gente! Dá a ferramenta, exatamente. Ouvir, né, esse depoimento, na verdade, faz a gente saber que a gente está cada vez mais no caminho certo. Então, você proporcionar a profissionais, você proporcionar a alunos o querer fazer melhor, não tem preço. Inclusive, hoje, eu nem te falei ainda, mas uma aluna me falou, né, que vai ter que mudar de escola porque ganhou uma bolsa, etc e tal. Aí ela, olha, eu fui fazer o teste de nivelamento da escola e eu tô 2 níveis mais avançado do que eu dei aqui. Aí ela me agradeceu por ter dado tudo. Eu não, mas eu mereço assim. Eu poderia te fazer, tá? Tudo, te ensinar qualquer coisa. Se você não estivesse lá fazendo todo o seu trabalho, Sim. você não ia ter isso. Eu poderia estar do seu lado fazendo a prova, olhando você fazer a prova. Se você não fosse por você fazendo tudo que você fez todo ano, não é estudar para uma prova. É você estudar um pouquinho todo dia. Perfeito. É muito melhor, assim, ó. Por exemplo, só tenho 15 minutos cada dia. E eu tenho 12 horas no final de semana. Não, eu estudo de 15 minutos cada dia. Não estou de 12 horas no final de semana. Perfeito. É muito melhor, porque hábito é constância e frequência. Então, assim... Perfeito. Muitas pessoas perguntam pra gente, né? Quando que eu vou atingir a fluência? Isso é muito de pessoa para pessoa, né? Quanto tempo você se dedica por dia? Quanto tempo você tem realmente para você consumir o idioma? Quando a gente fala, a Lua falou do VHS, do DVD, do disco, etc. Na época da gente, eu fui muito antes, viu, gente? Disso, um pouquinho, muito antes. Então, assim, na época da gente tinha também algumas impossibilidades, podemos dizer assim. Hoje, com a internet, com o advento da internet, você tem na palma da mão. E a gente fala muito isso, né? Então, às vezes, você tá ali somente procrastinando, podemos dizer assim, nas redes sociais, consumindo, ok, é bacana, mas se você estiver seguindo uma pessoa que fala inglês, se você estiver seguindo uma pessoa que possa te proporcionar, além do que você quer ver, também conhecimento, faça valer a pena. Né? Então, eu falo isso muito, a gente conversa muito sobre isso. Eu tinha, na época de séries, eu tinha que esperar a quinta-feira seguinte para assistir o próximo episódio. Eu tinha que esperar muito tempo para ir para o próximo episódio. Hoje não, hoje com os streaming services, você tem uma temporada no mesmo dia. Você tem, então, aproveite a tecnologia que você tem hoje e faça valer a pena para você consumir cada vez mais o idioma, né? Então, eu agora com o podcast, eu estou ouvindo muitos podcasts. Então, quais são os podcasts que eu estou ouvindo? Claro que eu estou ouvindo em português, estou, mas ao mesmo tempo eu estou trazendo o inglês para o meu dia a dia também, ouvindo podcasts. Porque a gente precisa de um mentor, a gente precisa de uma pessoa para a gente se espelhar, para a gente se inspirar. E o que nós queremos hoje passar para você que está nos assistindo, nos ouvindo, é essa inspiração. Se Lua conseguiu, se Nina conseguiu, você também vai conseguir. Né? Então, trazer o que é possível. Né? Então, tem o celular, tem internet, faça valer. Né? E hoje eu tenho certeza que é a mesma coisa que você fala para os seus alunos. Nós temos relatórios mensais, gente. Então, nos relatórios mensais, a gente sempre incentiva. E os relatórios dela são relatórios muito minuciosos, porque ela faz... Não, se eu consegui. Se deu certo comigo, vai dar certo com você também. Vai dar certo. Então, é possível, né? Então, é o inglês além da sala de aula. Ela não teve a oportunidade de curso. Ok. Mas ela teve ela que ela queria e ela fez valer a pena. Então,
faça você também valer a pena. O que você pode hoje acrescentar na sua rotina que tem inglês? Né? Seja música, seja filme, seja série, entretenimento em si, mas também aquela pessoa lá no Instagram que você gosta, um artista que você gosta, uma pessoa que você se inspire, porque tem que ser legal, tem que ser prazeroso, tem que ser divertido, né? Afinal de contas, você vai passar seu tempo, que nosso tempo é tão precioso, você vai passar o seu tempo ali consumindo aquele conhecimento, consumindo fofoca, gente! Tem coisa melhor no mundo que uma fofoca? Vai fofocar em inglês. Gossip Girl. Eu tive uma aluna uma vez que ela sempre falava, Titi, eu aprendo tanto com fofoca. Sério? Pronto, então olha só, aprendeu muito com fofoca. Cada um Tem sua via. perfeito. Exatamente. Então, faça valer a pena. Quando a gente teve umas conversas antes, né? E ela fez assim, eu achei tão bonito. Eu não sabia que eu ia conseguir ensinar tão bem para os meus alunos. Lembra que a gente conversou? E aí, Lua trouxe isso para mim. Então, é isso. É a gente sempre estar melhorando o nosso dia a dia. Claro, existe comparação. Claro que a gente vai se comparar com o outro. É claro que a história de Luana é a história de Luana, a história de Nina é a história de Nina. Mas nós podemos ser inspiração para você. Né? Então, não é porque você vai fazer igual. Não, sua história de vida é a sua história de vida. Você só pode se comparar a você, né? Então, trazer esse... Não, estamos melhorando aos pouquinhos, estamos melhorando todos os dias, você vai alcançar a fluência. Então, cuidado muito com... Teacher, eu vou adquirir a fluência em quanto tempo? O que é ser fluente para você? Exatamente. Né? Eu sou fluente no básico. Eu sou fluente no avançado. Eu sou fluente no intermediário. Por quê? O que eu estou aprendendo, eu estou usando. E isso vem muito, é diferente do você saber para o você usar. E a gente bate bastante nisso. Lembra que ela falou no começo do Present Perfect? Pois é, o Present Perfect é aquele tempo verbal que trava muitas pessoas em inglês. Por quê? Porque é um presente, mas que fala do passado, e aí você começa. Mas aí, se a gente transforma o Present Perfect em experiências, E eu sempre falo isso, Present Perfect é sobre experiências. fica real. Por que fica real? Porque nós amamos falar sobre as nossas experiências. Então, se você fala sobre as suas experiências, olha só, dica para quem está aí no limbo do Present Perfect. Se você está falando sobre suas experiências, você está usando o Present Perfect. Eu gosto muito de falar, né? Vamos aprender hoje o pretérito perfeito do verbo ter. Como, teacher? O quê que a gente vai aprender hoje? Pois então, se eu pergunto para você, se você tivesse hoje R$ 1.000 sobrando, o que você compraria? Lua. Hoje, R$ 1.000 sobrando, eu acabei de te dar aqui, ó, R$ 1.000 sobrando. O que você compraria? Muita carne. Muita carne. Então, olha só onde Luana foi. Então, ela começou. Churrasco. Se eu tivesse, vamos fazer festa, hein, gente? Se eu tivesse R$ 1.000 sobrando, eu compraria carne. Então, o que foi que eu fiz com Luana? A gente trabalhou o presente perfeito, o imperfeito, agora eu nem sei mais, do verbo ter. Mas eu não preciso dizer para ela que nós estamos trabalhando o pretérito perfeito do verbo ter. Por quê? Não é real. Né? Não sei vocês, mas quando eu penso em pretérito perfeito, eu vou lá pra gente fazer aquelas conjugações, né? Então, tá bom, é idioma, é importantíssimo você ter a teoria, você ter a base, mas o que é mais importante? O uso. Exatamente. E o uso com segurança. Então, eu tenho certeza que quando eu falei aqui, se você tivesse R$ 1.000 sobrando hoje, você já tava, eu compraria tal coisa. Você já começa a imaginar, você já traz para sua realidade. Então, isso faz toda a diferença. Então, quando você estiver aprendendo, seja inglês, seja francês, seja espanhol, Lua já está praticamente fluente em francês, viu, gente? Então, se você estiver aprendendo um novo idioma, traga para sua realidade. E a sua realidade é diferente da minha, que é diferente da de Lua. Aqui nós temos uma boa diferença de idade. Então, eu sou mãe, eu sou professora, eu sou empresária, a minha realidade é totalmente diferente da de Lua, né? Então, a sua realidade, qual é a sua realidade e como você pode trazer o inglês para o seu dia a dia. Eu acho que essa é a nossa principal mensagem, né? Da gente estar conversando aqui com vocês, da gente estar passando um pouquinho da nossa experiência, mais de Lua, é lógico, porque ela é a nossa convidada. Então, eu só tenho que agradecer, né? Eu fico muito feliz porque as pessoas com as quais eu tenho convivido trazem muito para a minha vida, né? Então, e o convite, quando eu fiz o convite, não teve... Claro, Ni, que dia? Vamos? Tá bom, vamos lá. Mas Ni, eu nunca tive no podcast. Eu falei, não tem problema, a gente vai conversar, se divirta, seja você, porque eu acho que é isso que a gente tem aqui para passar, né? A nossa experiência pode ser inspiração para você. Então, eu tenho certeza que Teacher Lua hoje trouxe muitos insights sobre a importância do inglês, de como você pode trazer para o seu dia a dia, e eu só tenho que agradecer. Eu também, assim, lembrando que também inglês é uma língua franca, então, assim, eu já usei inglês em outras
circunstâncias que as pessoas não é, o inglês não era a língua nativa, mas que eu pude me comunicar. Então, assim, o inglês não é só você ir pra Disney. Não, Não é você vai ir muito pra além. Londres. É você ir para o mundo inteiro falando uma língua que é uma das mais simples. Porque quando você vai ver a estrutura das outras línguas, inglês é super fácil. Então, aprenda inglês. Faça valer, exatamente. E é engraçado isso, né? Porque a gente nunca sabe também quando que a gente vai usar o inglês. Né? Então tem isso também. Quando o Lua traz o língua franca, significa que com certeza o alemão e o italiano, você acha que eles vão conversar em qual idioma? Eles vão conversar em inglês. Né? O brasileiro com até mesmo o francês, que diz, o francês não gosta do inglês. Tudo bem, tem muita cultura, muito, né, bagagem cultural aí, a gente sabe disso. Mas eles vão usar o inglês. Então faça isso você também, tá? Essa peça rara aqui também é nossa aluna de francês também. Quando ela falou que o inglês é mais fácil do que outros idiomas, é porque ela está ali, ó. Marília, eu te amo. No nosso Coração juntinho, tá? francês, né? E é isso. Faça valer a pena o aprendizado do idioma. Exatamente. E obrigada pela oportunidade. E eu tava um pouco nervosa de estar aqui no início. Mas realmente a gente acabou nem sentindo, vai só passando o tempo. Foi bem gostoso. Exatamente. Fiquei intimidada um pouco com 3 câmeras me olhando. Depois. São 3 câmeras, São gente. 3 Depois a gente vai câmeras. E mostrar tem, tipo assim, tem todo um. backstage. Uma coisa assim, bem uau! Profissional. Estive aí num negócio desse. Mas eu gostei muito, obrigada. E eu espero que se uma pessoa conseguir pegar minha história e fazer valer alguma coisa, eu já tô muito feliz, que esse é o meu goal. Com certeza, com certeza. Thank you, my Lua! Teacher, merci beaucoup. Pra puxar um pouquinho o saco de Marília. É muito importante, afinal de contas. Você é você. Je t'aime, prof. Oh. Então, queremos agradecer muito por vocês terem estado aqui conosco, ouvindo o nosso podcast, assistindo o nosso podcast. E vamos até a próxima. See you next time. Tenho certeza que a história de Lua, com certeza, vai inspirar você, ou já inspirou você, a dar o próximo passo. See you next podcast, guys!